Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de abril, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,04%, ainda dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação. O fato é que o Ibovespa abriu o pregão bem, a primeira hora de pregão forte para cima, mas aquela famosa frase, hoje não, o Ibov rompeu o topo aqui anterior, mas não conseguiu fechar o pregão acima da região aqui de resistência, não conseguiu gerar aqui, confirmar em fechamento o pivô de alta, apenas em termos de oscilação. Então, hoje não, hoje o Ibovespa não conseguiu gerar o pivô de alta, mas ainda fica aí a expectativa para o próximo pregão, fechamento aí acima da região dos 86.149 pontos. É importante ressaltar que depois dessa tentativa de confirmar aqui um pivô de alta até em termos de fechamento, se o Ibovespa fizer algo nesse sentido aqui, perdendo a mínima deste fundo iniciado no pregão de hoje, ou seja, perder aqui os 84.710 pontos, volta para a região de indefinição completa e traz aí uma expectativa maior de vir a buscar toda uma região aqui de suporte mais abaixo, uma região na faixa ali dos 83.550 até o patamar de 82.761. Então seria isso o caminho aí para o Ibovespa, mas ainda fica a expectativa mais para cima. Olhando aqui para o G60, vai terminando o pregão com a confirmação de um fundo em cima de uma zona de suporte. Por isso que eu menciono que se perder toda essa mínima aqui, essa região de mínimo, seria uma sinalização mais negativa e abrindo um espaço no gráfico para ter um movimento um pouco mais forte para baixo aí no Ibov. Na sequência, vamos aqui para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, através aqui do canto inferior direito do vídeo. Basta clicar aqui para que você possa se inscrever gratuitamente aí no canal. Futuros. Mini índice, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, que a gente teve foi justamente a abertura com gap de alta, expectativa de poder se trabalhar um pouco mais na ponta compradora, reverte completamente para baixo, para em cima da região de suporte. Então, para o próximo pregão vai ser importante, primeiramente, para voltar a pensar, trabalhar na ponta compradora, força aqui na abertura do pregão, na expectativa maior de pegar fundos ascendentes num gráfico de menor periodicidade, ou até mesmo pivô de alta num gráfico de menor periodicidade, 10, 15 ou mesmo 5 minutos. Por outro lado, se vem a perder a mínima do pregão de hoje, vindo aqui para buscar esse patamar, fica mais para você buscar operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. Na sequência, dólar no pregão de hoje, terminando aqui com uma boa alta de 0,48%, ainda tem essa hora de pregão, então pode alterar um pouco essa variação. Se a gente olhar para o gráfico diário, o pivô de alta montado no pregão passado, vai confirmando no pregão de hoje, ou seja, confirmou em fechamento no pregão passado, que o Ibovespa não conseguiu fazer hoje, dólar fez e agora conseguiu inclusive fechar o pregão, confirmando ainda mais esse pivô de alta, ou seja, a tendência de alta, e essa região aqui tende a funcionar agora como um patamar de suporte para o dólar. No pregão de hoje até abriu batendo nessa região, na faixa dos 3.442, a mínima foi 3.438. Se olharmos para o G60, segue dentro de uma tendência de alta, passando agora desde esse candle aqui para mim um processo de correção. Dentro dessa correção, nova sinalização para cima, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, mas ainda mantendo essa correção, ou seja, abrindo aqui para baixo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora através de uma correção que pode ser um pouco maior, se a gente olhar até em relação a média, que pode vir a buscar aqui essa média, ou mesmo até um patamar um pouco mais para baixo, em relação aqui, se a gente olhar em termos de afastamento, aqui está na faixa de umas três volatilidades desse tempo gráfico aqui de 60 minutos, a diferença entre essas médias, o que traz a possibilidade de ter uma correção um pouco maior no tempo ou no preço em relação ao dólar. Na sequência, vamos aqui então para as ações. Na PETR4, no pregão de hoje, nesse momento 0,18%, uma estabilidade não ativa, ou seja, leve queda no papel, em cima desse patamar de resistência, batendo ali e perdendo um pouco de força, mas no G60 ainda não alterou a tendência aqui está sendo de alta e está terminando o pregão, por enquanto, com a sinalização de fundo ascendente, então fica em expectativa maior para cima, mas por outro lado, como voltou para baixo desse nível aqui, se perder a mínima desse fundo, que é justamente a mínima aqui do pregão de hoje, reforçará uma chance maior de ter uma correção que pode vir justamente a trazer a Petro na região de suporte anterior, junto com um gap de alta na faixa ali dos R$ 21,94 a R$ 21,31. Então, enquanto estiver na formação aqui de um fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra de curtíssimo prazo, visto que já tem um movimento de subida de vários pregões aqui na Petro. Na Vale 3,
Vale 3 do pregão de hoje, alta de 1,92%. Lembrando, ainda está, só confirmando aqui se já saiu do leilão da Vale 3, ainda não saiu. Só confirmar que verificar o leilão da Vale está aprontando para 48,31 para perder um pouco de força nesse fechamento. Mas o fato é que o ativo vai proporcionando um pequeno pivô de alta. Quando eu falo um pequeno, porque está bem esticado para cima o gráfico diário da ação, mas a favor do movimento de alta no gráfico semanal. Segue apontando para cima, G60 rompeu forte para cima, voltou na região de antiga resistência e nesse momento, ou seja, nessa última hora de pregão, vai proporcionando um fundo ascendente. Então fica ainda a expectativa de ter algo mais para cima na Vale 3. Reverte essa expectativa se voltar para baixo da mínima desse fundo, localizado aqui na faixa dos 47,96, o que aumentaria a chance de vir a fechar esse gap de alta aqui no G60, localizado em R$ 47,50. Na sequência, MGLU3 fechando o pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 1,24%. Essa alta de 1,24% já foi confirmada, ou seja, já fechou, já saiu do leilão de fechamento, então o ativo consegue fechar acima de uma zona de resistência e acima desse patamar de resistência, o ativo segue fazendo, ou seja, a máxima histórica foi no pregão de hoje, expectativa de continuidade desse movimento de subida. Terceiro pregão aqui consecutivo de alta no papel, seguimos na ponta compradora, já trabalhando com stop de proteção, não sair mais perdendo dessa posição. A mínima de hoje já é um ponto de referência na faixa dos 99,05. Se olharmos para o G60, a mínima de hoje é justamente a formação de um fundo ascendente no G60, ou seja, a expectativa de poder continuar sua tendência de alta no G60 e um movimento de subida no gráfico diário, um bom fechamento aí da MGLU3 no pregão de hoje. Então, a expectativa é que continue a movimentação para cima. Dentro da característica que a gente tem no Ibovespa e a abertura de pregão que foi mais interessante para cima, na GGBR4 pregão de hoje, abriu também de forma forte para cima, ali no gráfico de 60 minutos, fazendo um forte cano de alta, uma formação de fundo relevante no G60. Nessa primeira hora de pregão já conseguiu superar a máxima do pregão anterior, o ativo está dentro de uma tendência de alta, fez uma correção e na expectativa de retomada aqui para romper essa região aqui de resistência, essa máxima aqui localizada na casa dos R$ 17,56, eu recomendei comprar justamente no fechamento, logo depois do fechamento deste candle aqui, nem esperei mesmo a oscilação acima da máxima dele, até se tivesse esperado também teria acionado a entrada na superação 17,10. Trabalhei com stop aqui logo abaixo da mínima desse fundo anterior, estava até um pouco mais abaixo, reposicionei para baixo da mínima desse fundo, esse stop foi acionado aqui quando o ativo veio aqui embaixo. Então, o ativo, essa operação trouxe uma perda de 2,4%, capital total uma redução de 0,42%. Então, na YouTube 4 a gente tinha feito uma tentativa do Ibov poder vir para baixo, reverteu para cima, agora enquanto não sair dessa região, a gente fica com um risco um pouco maior nas operações, por esse motivo fazendo uma outra operação, tentando uma outra alternativa na expectativa de poder pegar a saída dessa região que Ibov, seja de Ibov ou outros ativos estão mais travados nesse momento. Então, olhando ainda para o G60 da própria GGBR4, Gerdau, se o ativo conseguir gerar novamente uma hora de pregão mais forte para cima, avaliaria a possibilidade de voltar para a ponta compradora nesse papel. Assim na GGBR4, o ZIN5 também se encaixaria algo nesse sentido, ou até mesmo CSNA3, mas me interessaria um pouco mais em cima de GGBR4. Se a gente olhar até aqui em relação à média do gráfico, média de 13 períodos no gráfico diário, está trabalhando ali em cima dela nesse momento, voltou para bater nesse patamar e a expectativa ainda seria de o ativo gerar nova movimentação para cima aí nos próximos pregões. Depois disso, vamos aqui para DTEX3, ativo que abriu com gap de alta, olhando ali para o G60, abriu acima do fechamento do pregão anterior, veio mais aqui para cima, bateu num patamar de resistência, respeitou esse nível de resistência, veio perdendo força, quando gerou aqui a sinalização de um fundo ali no gráfico de 60 minutos, eu reposicionei o stop justamente para a mínima desse fundo do G60, ou seja, já um stop de proteção. O ativo aqui na última hora de pregão perdeu força e oscilou abaixo do patamar que era o ponto de stop, e por esse motivo a posição foi encerrada na DTEX3 com ganho de 0,3%, capital total mais 0,45%, capital total mais 0,06% nessa operação, ou seja, um pouco acima do nosso preço de entrada. Então seguimos na ponta compradora em cima de MGLU3. BRML3, ativo que no pregão de hoje apresentou queda de 2,7%, perde uma região de suporte no gráfico diário, proporcionada por dois fundos,
expectativa ainda de seguir a movimentação para baixo, candle forte de rompimento aqui, para quem trabalha com rompimento, é uma das alternativas com stop aqui em cima, ou seja, entrada com stop aqui em cima. Apesar do candle grande, ou seja, acima da volatilidade do papel, risco um pouco maior no sentido de relação risco-ganho. Então, no máximo 1 para 1 aqui para baixo, porque já o candle foi muito grande aqui para baixo. A outra alternativa é aguardar algum recuo na região aqui dos R$11 até um patamar ali de R$11,15, ou seja, usar essa região como resistência para possível venda no ativo até mesmo pelo gráfico de 60 minutos. Papel que fechou o pregão bem com alta de 3,21%, Ciel 3. Ativo vem de uma longa tendência de baixa, um gráfico semanal também ruim, olhando para o gráfico mensal também é algo negativo que vai acontecendo com o Ciel 3. Se a gente der um zoom menos aqui no gráfico mensal, a gente tem toda uma congestão aqui, se traçasse uma linha de tendência de alta, está perdendo toda essa região, perdendo todo esse suporte, mas nesse momento o ativo, depois de uma longa tendência de baixa, vai proporcionando aqui no pregão de hoje a sinalização de uma reversão dessa tendência, ou seja, até uma formação semelhante de um W, fechamento acima ali da máxima do topo anterior, do último topo descendente, na faixa dos R$19,23, expectativa de se ter algum tipo de correção no gráfico semanal, ou seja, aqui seria uma nova tendência de alta no gráfico diário, de curto prazo, e aqui no gráfico semanal a gente estaria falando uma correção que pode vir a buscar uma região de fundos anteriores, primeiramente na faixa dos R$19,72 e depois uma região um pouco mais relevante em termos de resistência, R$20 a R$20,50. Seriam os níveis de resistência que eu identifico mais relevantes no gráfico semanal. Aqui no gráfico diário seria esse topo anterior, esse fundo anterior na casa dos R$19,86 e o topo em R$20,75. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.